Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam passando muito bem. Nessa semana nós vamos tratar de 4 temas fundamentais e importantes nos tempos atuais. O bullying, o cyberbullying, as fake news e as comunidades virtuais. Eu separei 4 vídeos que eu vou estar mostrando para vocês, sendo que 3 deles são lá do caderno do aluno. Então peço para que vocês vejam esses 4 vídeos que eu vou mostrar, a gente vai comentando ao final de cada um, e é fundamental hoje em dia que nós saibamos essas questões, tudo bem? E a gente vai conversando durante os vídeos. Vamos lá para o primeiro vídeo que trata da questão do bullying. O bullying é uma palavra de origem inglesa que serve para falar de relações em que um indivíduo ou um grupo de indivíduos age de forma agressiva e ofensiva em relação a outro indivíduo ou a um outro grupo de indivíduos. Essa agressividade, essa ofensa, ela acontece de forma repetida, intencional, ou seja, de propósito. Ela produz sofrimento e dor naquele que sofre o bullying, ou seja, a vítima do bullying. De forma geral, essas relações em que o bullying se estabelece são relações em que há uma desigualdade de poder. Aquele que faz o bullying, o agressor, ele é mais forte, ele é mais esperto, ele tem mais amigos, e a vítima, de forma geral, está numa posição de quem não pode se defender. Agora eu vou passar um pouquinho para frente aqui o vídeo para a gente ver uma outra questão relacionada ao bullying, que é muito importante. Prestem atenção nessa pergunta. Como é que se identifica o limite entre o bullying e a brincadeira? Como se sabe quando terminou a gozação e começou o sofrimento? Quando é que realmente a brincadeira se transforma em bullying? Dalton e Walter, é importante sempre observar o comportamento daquele que sofre o bullying, da vítima, e também o comportamento do agressor, né? Se a gente observar aquela criança fazendo a brincadeira e se divertindo, aquela que recebe a brincadeira está se divertindo, ela devolve a brincadeira e o outro também se diverte, o tema da brincadeira muda, daí talvez a gente esteja falando de um caso de brincadeira infantil sem grandes comprometimentos. Agora, o bullying ele tem uma característica importante que é a sua repetição. A agressividade ela acontece repetidamente, ela é direcionada sempre para a mesma pessoa, a brincadeira é sempre do mesmo jeito e o outro que recebe a brincadeira está sofrendo. Então fica claro quando a gente tem uma situação de bullying e quando a gente tem uma situação de brincadeira infantil sem grandes consequências. Então aí nós vimos as questões do bullying. E será que existe alguma diferença entre o bullying e o cyberbullying? A gente vai ver agora. Bom, a gente definiu o bullying como um conjunto de comportamentos repetidos, intencionais, que uma pessoa faz em relação a outra, sendo que essa pessoa que agride está numa situação de poder superior àquela que é vítima e em que a vítima também sofre danos. Quando a gente fala de cyberbullying, a gente não está falando nada mais do que a ocorrência desses comportamentos em ambiente virtual, com a diferença que na internet a repetição ela acontece por si só. Na medida em que uma pessoa posta um comentário, uma imagem ou faz uma humilhação para um indivíduo, essa imagem é rapidamente postada por outras pessoas, a repetição acontece. E aí a gente tem uma dificuldade em controlar a ocorrência do bullying. Na internet, como eu consigo identificar o bullying? Mariana, aquilo que está sendo publicado na internet ofende, humilha, te incomoda? São várias pessoas que estão publicando ao mesmo tempo, as pessoas riem de você pelos comentários na internet ou te mandam e-mails ofensivos, a gente está falando de um caso de bullying sim. Gostaria de saber qual a medida que eu devo tomar mediante a um bullying que eu sofra na internet, em Facebook, algum site. Se por acaso a minha filha sofrer bullying, um exemplo, ela tira uma foto, ela divulga na internet, e daí ela sente que sofreu bullying através dessa fotografia. O que eu devo estar fazendo para ajudá-la? Graciane e Caroline, o mais importante quando você imagina que tem sofrido uma humilhação na internet
é poder identificar quem é o autor. Sabendo quem é essa pessoa, você tem condições de procurar uma ajuda, por exemplo, na escola, se esse aluno, esse agressor estiver dentro da escola. Se vocês não puderem identificar o agressor e as consequências das ações desse agressor estiver trazendo problemas para a sua vida, então aí é importante procurar uma delegacia especializada em crimes da internet. Então esses dois primeiros temas aí, né, o bullying e o cyberbullying, é muito importante que a gente tenha em mente uma questão importante. Quando foi tratado lá da brincadeira, se é, até que ponto que é ou não é. Uma sugestão que eu dou para vocês. Se alguma coisa te incomoda de fato, da primeira vez você já deve deixar claro para as outras pessoas que essa brincadeira não te faz bem. Porque às vezes você está de bom humor num dia e você aceita a brincadeira, você entra lá na gozação. Aí outro dia que você já está um pouquinho mais mal-humorado, você não aceita a brincadeira. Então você deve sempre, quando você não se sentir bem com uma brincadeira, independente do seu estado de humor, você sempre reprimir e já deixar claro para as pessoas que você não gosta daquele tipo de situação. E o fundamental, sempre levar para o conhecimento dos pais, certo? A pessoa que você deve confiar em primeiro lugar são os pais de vocês. Então qualquer tipo de situação que te incomode, principalmente nas redes sociais, na internet, né, vocês que são crianças e jovens ainda, se algum adulto começa a fazer algum tipo de piadinha com vocês ou até outras pessoas da mesma idade de vocês, a primeira coisa, leve isso para o conhecimento dos pais de vocês. É a pessoa primeiro que vocês devem confiar, tudo bem? E agora a gente vai tratar de um assunto que atualmente no Brasil, principalmente, ele é muito comentado, que é a questão das fake news. Existe hoje uma CPI tratando das fake news. Então preste muito atenção nesse vídeo, porque ele traz o conceito de fake news e ele dá alguns exemplos que são importantes para a gente conhecer, tá bom? Então assista aí esse vídeo até o final aqui da pausa, tudo bem? Vamos lá. Está lendo? Isso é fake news, não dá para confiar. Já ouviu alguma coisa assim? Esse termo em inglês, fake news, que em português significa literalmente notícia falsa, virou meio que um saco de gatos para falar de um monte de coisa. Boato, rumor, manipulação, distorção, opinião disfarçada de notícia, virou também arma política. Se a pessoa não concorda com a notícia, mesmo que verdadeira, já declara, é fake news. Conteúdo falso existe desde as civilizações antigas. Governos, por exemplo, lançavam informações falsas para desestabilizar inimigos, mudar rumos de guerras. E qual a diferença agora? Com a internet e as redes sociais, mensagens falsas são espalhadas com uma rapidez incrível. Eleição americana de 2016. Donald Trump derrota Hillary Clinton. Foi ali que o debate sobre conteúdo falso veio à tona. E não foi à toa. Sabe qual foi o link mais compartilhado na campanha eleitoral? Papa choca o mundo e apoia a candidatura de Trump. Link visto aí por quase 1 milhão de pessoas no Facebook. Era falso. O Papa nunca apoiou nenhum dos dois candidatos. Investigações descobriram que por trás dessa e de outras manchetes falsas estavam adolescentes da Macedônia, que fica bem longe dos Estados Unidos. Eles ganharam dinheiro inventando notícias sobre as eleições americanas, colecionavam cliques e atraíam dinheiro de publicidade. E aí você pode pensar, bastava o Vaticano negar que o Papa apoiava Trump. O problema é que normalmente o desmentido não provoca a mesma corrida por compartilhamentos que a mentira. Quem estuda esse assunto explica que as notícias falsas tendem a mexer com as nossas emoções. Nos fazem sentir raiva, medo, grande surpresa. Isso aumenta a nossa vontade de compartilhar aquele conteúdo para extravasar aquela emoção. A Universidade Americana MIT
analisou a retransmissão de notícias pelo Twitter e identificou que os links com conteúdo falso tinham 70% mais chance de serem compartilhados pelos usuários do que os links com notícias reais. E aí tem um outro fenômeno, um ciclo vicioso. Quanto mais vezes a gente vê aquela informação circular, mais ela se cristaliza na nossa memória e fica mais difícil se convencer de que ela é falsa. Mas até agora a gente só deu o exemplo do Papa e você pode pensar: ah, não me interessa por política, eu não tô nem aí para a opinião do Papa. O problema é que o impacto dessas mensagens falsas pode ser bastante real e trágico. Veja esse exemplo, Guarujá 2014. Esse post foi compartilhado com aquele típico tom alarmista que gera medo, emoção. Boatos rolam na região da praia do Pernambuco, Maré Mansa, Vila Rã e Areião que uma mulher está raptando crianças para realizar magia negra. Durante toda essa semana recebemos diversas mensagens de seguidores sobre o fato. Se é boato ou não, devemos ficar em alerta. Divulgue para todo mundo, vamos compartilhar, isso a imprensa não mostra. Usam muito isso. Primeiro vamos aos fatos. O retrato falado era, na verdade, de um crime ocorrido em 2012 no Rio de Janeiro, ou seja, uma foto tirada de seu contexto original foi usada 2 anos depois para promover uma mentira. Se o site que transformou o boato em post no Facebook tivesse telefonado para a polícia, descobriria que não havia sido registrado nenhum rapto de crianças na região. Mas a boataria na internet acabou fazendo com que moradores do Guarujá confundissem uma mulher inocente com a do retrato falado. E ela foi espancada até a morte. E esse não é um problema exclusivo do Brasil. Natália Passarinho, é com você. Agora olha só, esse vídeo fazia parte de uma campanha para conscientizar os pais dos riscos de deixar filhos sozinhos. Mostrava um ator sequestrando uma criança e depois retornando ao local com dizeres em uma placa: basta um momento para uma criança ser sequestrada nas ruas de Karate. Mas a parte do vídeo em que o ator voltava com a criança foi retirada e um novo vídeo foi compartilhado como se mostrasse o flagrante de um sequestro. Usava o mesmo tipo de linguagem alarmista do caso do Brasil. Viralizou e criou pânico. Ao menos 29 pessoas morreram em 2018 vítimas de linchamentos em vilarejos da Índia, onde circularam boatos de WhatsApp sobre supostos sequestradores de crianças. A área de saúde também é alvo frequente das mensagens falsas. É mensagem falando de remédios milagrosos ou até que vacina não funciona. Tudo sem confirmação científica. E para fake news tem remédio? O jornalista pode e deve entrar aí para combater a informação falsa. Para isso, é fundamental ouvir especialistas. Olha aí o que diz a cientista Maria Augusta Arruda Bullock, da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, sobre o boato sobre vacinas. O desenvolvimento de vacinas foi um grande advento da medicina moderna, que evita a morte de milhões, bilhões de pessoas. Infelizmente, nas últimas décadas, muitas pessoas estão lançando fake news, atacando a vacinação, principalmente a vacinação infantil, o que é um grande erro. Traz a reemergência de doenças como sarampo, coqueluche, rubéola. Então, a melhor maneira de se atacar essas fake news é dividir com a comunidade como é importante a vacinação e como essa campanha que chamam de anti-vaxxers é nociva e é um problema de saúde pública. Vamos fazer uma pausa agora para um exercício em sala. Então, olha só, esses 3 temas que nós tratamos até agora são fundamentais para que a gente tenha uma boa convivência, né, tanto no meio virtual como no ambiente presencial. Essa questão da fake news, do cyberbullying, do bullying, nós temos que combater a todo momento, a todo instante. E por mais que exista aí um questionamento, os meios de imprensa oficiais são as melhores fontes que nós temos que buscar em determinados momentos, situações e questões. Então sempre verifique se aquela informação ela é de uma imprensa oficial ou de um órgão oficial, de um órgão governamental. É fundamental que a gente busque essas informações nesses tipos de órgãos, certo? Então agora, para finalizar, nós vamos ver a questão das comunidades virtuais, como que elas funcionam e o que é uma comunidade virtual, como que a gente pode estar trabalhando com esse tipo de questão.
Eu sou o Matheus, e é muito provável que eu e você tenhamos pelo menos um conhecido em comum, mesmo que você more do outro lado do país. Inclusive, é muito possível que você tenha mais conhecidos do que toda uma família do século XX teve durante toda a sua existência. Nem preciso falar que é por causa da internet, né? Mesmo sendo mais moderno, o nosso assunto aqui começa bem antes do surgimento dela. Já passou por alguma praça e viu várias pessoas reunidas nos banquinhos jogando dominó? Essa é apenas uma das várias comunidades que existem na nossa sociedade. As pessoas se reúnem porque possuem um interesse em comum que faz com que elas se relacionem, conversem sobre esse interesse, troquem dicas, experiências e até ajudem umas às outras a realizar alguma atividade que só em grupo seria possível, como fazer um campeonato de jogos na praça, por exemplo. Mas o conceito de comunidade foi evoluindo com o tempo. Antigamente, para compartilhar ideias, debater, trocar informações, as pessoas precisavam se encontrar pessoalmente em um espaço físico, real. Atualmente, o contexto é diferente e as comunidades não precisam estar reunidas cara a cara para funcionar. Você não precisa nem sair de casa para falar com seus amigos que gostam de futebol e nem mesmo para jogar. Tudo isso graças à maravilhosa internet. E é com ela que as comunidades conseguem passar para um outro ambiente e mudar completamente a maneira como as pessoas interagem. Diferente das tradicionais, as comunidades virtuais não precisam de um local para reunir as pessoas. Na verdade, elas funcionam em espaços, sim, mas ele não existe fisicamente, o cyberespaço. As pessoas começaram a utilizar ele para se relacionar e lá conseguiram se reunir com outras pessoas que têm os mesmos interesses que elas. Isso acontece há muito tempo, desde os famigerados fóruns, passando até pelas comunidades do Orkut. Saudades do Orkut, né? Agora, os queridinhos são os grupos do Facebook. Pense nos seus principais hobbies. Pensou? Apostamos que você está ou já esteve em algum grupo sobre pelo menos um desses temas. No mínimo, use alguma plataforma online, chat ou rede social para manter contato com as pessoas que compartilham desses mesmos interesses. E para Então, aí como nós vimos, existem vários interesses em comum que formam uma comunidade virtual, certo? Então, esses foram os 4 temas que nós abordamos aí durante essa semana, que é o bullying, cyberbullying, fake news e as comunidades virtuais. Agora vocês vão aguardar, lá no grupo do WhatsApp da sala, eu vou passar as orientações de como vocês vão estar trabalhando. Esses 4 temas vão ser trabalhados no caderno do aluno, dependendo do ano série que você faz parte, tudo bem? E aí você aguarda então, lá no grupo do WhatsApp, você vai colocar aqui nos comentários, valendo como presença dessa semana, tudo bem? Lá o nome da escola, o seu nome, a série que você está, ok? Como a gente já costuma estar fazendo. E aí eu vou passar uma atividade que vocês vão ter que me entregar na próxima semana, ok? Espero que todos estejam bem. Esses 4 temas são muito importantes, então a gente vai continuar agora trabalhando com eles a partir deste vídeo, tá bom? Até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau.